Eu estou aqui com a Larissa Amorim, que os contatos dela estão aqui na descrição, coloca para seguir ela lá no Instagram, e nós vamos falar como encaixar doce sem nenhum tipo de prejuízo. É possível isso numa dieta de emagrecimento e também uma outro tipo de dieta de ganho de massa muscular? Totalmente possível. Inclusive, gosto de fazer isso muito com as minhas pacientes, principalmente as pacientes mulheres, que sentem muita necessidade de comer doce ali perto do período menstrual. É totalmente possível, muitas não acreditam e aí fica ali com aquele medo, nossa, a Nutri vai tirar o meu docinho, quando na verdade eu incluo os docinhos e aí isso torna bem mais leve a dieta. Só que tem um jeito certo de fazer isso para que você não tenha prejuízos. A gente vai comentar aqui todas as estratégias, certo? Então, clica no gostei, se inscreve no canal. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a importância disso, né? Como ela falou ali das pacientes dela, né? Eu também tenho os meus alunos da consultoria. Então você tem ali uma construção social, você tem uma necessidade de cada pessoa, você tem uma estrutura social, então de repente a pessoa tem ali numa família que vai servir um doce. A gente não vai aqui só falar de doces fit não, tá? A gente vai falar aqui de coisas que não são fit também, que você pode encaixar. Então você tem ali, às vezes, um ambiente social que te pede para consumir algum doce. Você tem o seu prazer próprio. E essas coisas são importantes, porque fazer uma semana de dieta qualquer um faz. Fazer um mês, um ano, né, uma vida. Então assim, se uma vida for muito desgraçada, você não vai fazer. Porque é exagerado aquilo, é difícil. Qualquer um pode ser consistente por 10 horas, 10 dias, 10 meses. Agora, 10 anos, né? 10 dezenas de anos, é difícil. Então, essa flexibilidade, na verdade, ela é para melhor resultado. Às vezes é melhor você fazer o segundo melhor método do mundo a vida toda do que o melhor método do mundo por apenas uma semana. Você quer acrescentar alguma coisa nessa coisa social, psicológica, emocional? Sim, inclusive entra aí essa parte que eu falei relacionado às mulheres, esse período menstrual e que as mulheres sentem muita necessidade do doce e muitas vezes elas se culpam. Então, tendo ali aquela liberdade, ela fica um pouco mais tranquila e não pesa tanto psicologicamente, porque é isso que eu percebo principalmente do público feminino, essa cobrança vindo da estética, a questão abdominal, que isso pega muito nas pacientes, elas acreditam que não pode comer um docinho e que muitas vezes acaba se acabando, né, comendo em grande quantidade ali um docinho fit, que tem uma caloria similar e muitas vezes deixa de comer o que ela realmente quer. Então, prestar atenção e incluir de forma equilibrada esses docinhos aí durante a semana, que seja no final de semana um pouquinho, não vai trazer tantos danos fisicamente, mas vai trazer muitos benefícios psicologicamente falando. Porque se você restringe muito, vai chegar um momento que você vai querer comer tudo que você não comeu na vida. E aí, esse momento é que a gente chega ali, que acaba gerando muitas vezes um transtorno alimentar, que muitas vezes é difícil de voltar ao seu estado natural novamente. E aí sim precisa ir lá de um acompanhamento multidisciplinar, né? Até mesmo envolvendo a psicologia ali junto, para que ela consiga lidar com aquela forma de se alimentar, sabendo que é normal. Então o que a gente está tentando dizer é o seguinte: não é fraqueza você encaixar um doce na sua dieta, é inteligência, mas tem que ter uma estratégia. Então vamos começar com o que comer de doce. Já tem vídeo aqui no canal, lembra de procurar Lendo Twin Mais Tema, que tem várias opções. Eu vou citar uma aqui, que é um chocolate sem açúcar, que é lançamento do mercado, que é o da Vital Alimentos, que sinceramente eu dei uma aposentada temporária, é verdade, nas barrinhas de proteína para consumir só o chocolate da Vital. Então deem uma olhada, tem um descontinho, tá? Na verdade, um desconto temporário, então aproveita que é de 40% com o cupom TWIN. O link está aqui na descrição, no site da Vital Alimentos, o chocolate da Soul Pro. Mas que outros tipos de alimentos eu posso colocar de doce, assim, na minha alimentação? Porque existe o básico, né? Tem um bolo, tem um milkshake, coisas que o pessoal já quer incluir. Porém, em vez de colocar um chocolate, você pode colocar um chocolate fit, né? Que não vai ter açúcar, que vai te dar mais saciedade, etc. Que outros doces eu posso acabar incluindo, sendo limpos, doces bacanas? Frutas é uma boa estratégia de colocar, dependendo da fruta, você pode fazer ali uma caldinha de um tipo de chocolate, você pode incrementar. Outra estratégia também que é bem interessante, você pode incrementar o doce, não simplesmente pegar e comer. Você pode tornar ele mais bonito, mais apresentável, e aí com isso você vai gerar um pouco mais de saciedade também. E aí tem também
Paçoca zero, você pode incluir, ou se você quiser, pode ser também a paçoca normal, dependendo da quantidade. Uma só não vai fazer diferença. Agora, se você for comer várias delas na semana, é preferível que você coma a zero sim. Pasta de amendoim, que a gente tem diversos sabores aí hoje de pasta de amendoim que dá para incluir na sua dieta. Tem sabores variados e que vai saciar sim a sua vontade de comer doce. A gente tem também barrinha de proteína que dá para colocar, vai gerar mais saciedade, porque tem fibras. Tem as opções zero açúcar, que dá para você incluir tranquilamente. Esses, pessoal, em termos de quantidade, vamos falar um pouquinho sobre quantidade para dar esse norte pro pessoal. Esses, se você encaixar nos seus macronutrientes diários, então você tem ali um cálculo, né, que eu já ensinei aqui no YouTube, né? Você encaixando ali é bem tranquilo, né? Você pode consumir, por exemplo, 2 barrinhas de proteína por dia, 2 chocolates da Vital por dia, enfim, um pouco mais de pasta de amendoim, desde que isso encaixe nos seus macronutrientes. Então a quantidade desses alimentos, como eles são saudáveis, você pode colocar ali de forma que te atenda. Agora, vamos falar desses outros, né? Dos que não são ideais. Sim. Qual quantidade que você autorizaria? Um percentual calórico? Ou você deixa uma caloria fixa? Como que você faz com seus pacientes? Isso varia muito de paciente para paciente. Então, por exemplo, uma mulher que gosta muito ali de um brigadeiro, tem a opção, pode colocar uma bolinha de um brigadeiro de, em média, ali, uns 30 gramas, vai ter, em média, umas 150 calorias. Eu posso colocar para ela, por exemplo, depois do almoço, que é um momento que ela sente mais vontade de comer doce. Por que depois do almoço? Porque ela já vai estar um pouco mais saciada. Com certeza ela vai comer em menor quantidade. Ou então até mesmo antes do treino, porque tem açúcar, então aquele açúcar vai servir de substrato energético para ela utilizar no treino. É preferível consumir mais no início do dia, esses doces que são normais, não são fit, do que mais para o final do dia, porque ele vai ser utilizado também como fonte de energia. Eu gosto de fazer dessa forma. Ou então logo no início do dia, dá para incluir também. Pode ser brigadeiro, pode ser um bolo normal com calda de chocolate. Pode ser. Pode ser qualquer... A gente está falando agora, nesse momento, de qualquer tipo de doce. Qualquer tipo de doce, sem ser fit. Não necessariamente fit, mas qualquer tipo de doce. Por exemplo, também há um sonho. Sim. Sonho dá para incluir, eu também adoro sonho. Ah, mas é um pão frito, tem açúcar, mas você não vai comer isso todo dia. É um momento esporádico, específico, que dá para colocar. Precisa comer o inteiro? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, comer a metade. Então isso que a gente está falando aqui é muito importante que vocês peguem. A gente está falando sobre quantidade e sobre melhor horário. Quando você domina essas duas coisas, você consegue encaixar um doce na sua alimentação. Então, quantidade, o quanto menos, melhor. Para isso, existe a sugestão dela, do tipo, vou consumir depois do almoço. Por quê? Porque eu vou ter mais saciedade. Então, se eu consumir de estômago vazio, provavelmente eu vou exagerar. Então, depois de uma refeição grande, é um bom momento para se colocar. A refeição grande também vai ter proteína, vai ter fibra, porque você se alimentou direito. E isso reduz o índice glicêmico do açúcar, que esse é um fator muito importante. Quais os outros 2 horários que você, eu vou citar 2 aqui, né? Que você acha legal por conta da insulina? Primeiro, antes do treino, porque vai servir de substrato energético. E depois do treino. São 2 horários interessantes para a gente incluir. Então, vocês veem que teve até uma moda de colocar doce de leite no pós-treino, que é um doce. Então, ao invés de você usar, por exemplo, uma maltodextrina, uma destrose para recuperar rápido o substrato energético, né, o carboidrato, você coloca um doce nesse momento. Muita gente, quando treina muito pesado, às vezes usou um pré-treino, fica, né, mais enjoada depois do treino. Tem gente que tem muita fome, é verdade, mas tem gente que diminui um pouco. E aí você consome um pequeno docinho, você já sabe que daqui a pouco vai vir uma refeição completa, então também é um horário legal. Eu vou acrescentar um terceiro horário, que é, por exemplo, ao acordar. Quando você acorda, como faz muito tempo que você não come, o seu nível de glicemia está mais baixo. Então, naquele momento, quando você consome um carboidrato que tem esse disparo, ele não chega a ser tão exagerado porque a sua glicemia já está mais reduzida. É muito diferente, por exemplo, de no meio do dia, de estômago vazio, depois que almocei dali 2, 3 horas, eu vou consumir um doce. Então a minha glicemia já vai estar, sei lá, de repente 100, 110, 120, não sei, depende do que você comeu. E aí você coloca mais um açúcar. A tendência é comer muito mais. E além de tudo, você vai comer muito mais. Então, logo depois do almoço é bom porque você freia um pouco essa ação da glicemia muito alta. E aí você melhora, ou você pelo menos mantém a boa forma da sua insulina. Ou então, né, quando você acorda que está muito reduzido. Então, são bons horários.
Seguinte, vou deixar aqui na descrição o Instagram da Larissa, coloca para seguir porque ela posta todo dia dicas muito relacionadas a esse assunto de hoje, entre outros, lógico. E também eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, que a gente fez para vocês, falando sobre as sobremesas proteicas. Então a gente deu algumas receitas de sobremesas proteicas, fácil de fazer e que é muito reduzido de calorias, de carboidrato, de gordura. Então são coisas bem legais, dá uma olhadinha nesse vídeo.